Como comprar fundos imobiliários baratos? No vídeo de hoje eu vou te mostrar o principal indicador que eu procuro chamar, eu gosto de considerar ele como a tabela FIPE dos fundos imobiliários. Por quê? Esse indicador ele te mostra quando um fundo imobiliário está caro ou barato em relação aos concorrentes, aos pares ali e tudo mais, certo? Vou te explicar melhor o que isso quer dizer. Lembrando que um fundo imobiliário não é aquele que tem o menor preço, ou seja, o fundo imobiliário que custa R$ 10 é mais barato do que o fundo imobiliário que custa 15. Não tem nada a ver com isso, certo? O preço do ativo é irrelevante. Na verdade, ele é relevante nesse tipo de comparação entre fundos imobiliários. O que a gente está falando aqui um fundo imobiliário, ele é como se fosse um condomínio de ativos, certo? Seja de papéis ou de imóveis, para ter o ganho de capital, para receber o aluguel desses imóveis e distribuir dividendos para os investidores. Mas como eu sei que um fundo imobiliário está barato? Quando o preço que eu estou pagando por esse fundo imobiliário ele é mais baixo do que o valor desse fundo imobiliário. Então vamos considerar que um galpão logístico tenha o valor, né? Ele vale no mercado 100 milhões de reais. E o fundo imobiliário, que é detentor desse galpão logístico, possui 100 milhões de cotas negociadas na Bolsa de Valores. Ou seja, cada cota, teoricamente, tem que estar negociando a R$ 1, certo? Porque se eu tenho um ativo de 100 milhões e 100 milhões de cotas, cada cota vale R$ 1. Então, um fundo imobiliário que esteja barato é quando essa diferença de preço, né? Ou seja, o preço do ativo não é igual ao valor dos imóveis, dos ativos, dos papéis que compõem aquele fundo, certo? Ou seja, se eu tenho o mesmo fundo imobiliário com um galpão logístico de 100 milhões de reais de valor e a cota negocia a 98 centavos ou 95 centavos, quer dizer que esse fundo imobiliário ele está com desconto em relação ao valor patrimonial. Então, isso que é um galpão. Então, isso que é um fundo imobiliário barato. É aquele que você consegue comprar uma cota, sendo que o ativo que compõe aquele fundo, ele vale mais do que aquela cota, certo? Do que cada uma das cotas ali do fundo imobiliário. Obviamente, antes de você procurar um fundo imobiliário, né, de analisar fundo, escolher um setor de um fundo, algo assim, você tem que entender se ele faz sentido para os seus objetivos financeiros, né, para o seu horizonte de investimento e, obviamente, para o seu perfil de risco, ou seja, qual o nível de risco, qual o nível de variação você está disposto, ou de perda, né, você está disposto a ver o seu patrimônio. Esse é um dos grandes erros que os investidores cometem, que não entendem essas questões de risco e objetivo pessoais, certo? Os objetivos pessoais de cada um na hora de selecionar um ativo. Então, vou investir aqui para um mês e eu quero ganhar renda passiva. Olha, renda passiva não é uma coisa que você olha de um mês para outro, né? É uma coisa a longo prazo, assim um fundo imobiliário é um investimento de longo prazo. Então, antes de investir nessa classe de ativo, é importante entender se ela faz sentido ou não no seu portfólio como um todo, certo? Então, esse é um ponto bem relevante. E se você quiser saber qual setor que faz mais sentido em termos de diversificação, como montar uma carteira de fundos imobiliários, eu gravei um vídeo nas últimas 2 semanas, né, como investir em fundos imobiliários, onde eu trato sobre o setor de cada fundo, o tipo de cada fundo, como selecionar os fundos, como olhar os ativos que fazem parte dos fundos. Então, se você não assistiu esse vídeo, eu recomendo que você entre no nosso canal e procure o vídeo Como Investir em Fundos Imobiliários, que foi disponibilizado aí nas últimas 2 semanas, onde eu te explico detalhadamente cada um desses ativos, certo? Mas aqui o objetivo é a gente ver como encontrar os fundos que estão sendo negociados por um preço mais baixo do seu valor patrimonial. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu estou dividindo com você a minha opinião pessoal, certo? E algumas questões teóricas relacionadas aos investimentos em fundos imobiliários para te ajudar, então, a tomar melhores decisões financeiras, tá ok? Então, se você analisou seus objetivos, entendeu que o fundo imobiliário está de acordo com o seu perfil de risco, selecionou um setor, né? Qual setor de fundo imobiliário que você quer alocar? Um setor de tijolo, por exemplo, né? O galpão logístico, laje corporativa, residencial, shoppings, enfim. Você selecionou qual ativo, qual indicador para você iniciar o seu processo de análise com foco, então, em comprar fundos baratos, certo? Então, o principal indicador de preço-valor dos fundos imobiliários é o PVP, é o preço do ativo dividido pelo valor
patrimonial daquele ativo. No caso, você vai considerar o preço da cota, né? Esse indicador ele considera o preço da cota do fundo imobiliário dividido pelo valor patrimonial de cada cota. Ou seja, ele vai pegar o patrimônio líquido do fundo, dividir pelo número de cotas e vai chegar no valor ali, teoricamente, o valor justo daquela cota, certo? Então, esse é o principal indicador que a gente olha para entender se um fundo está barato ou caro. Então, depois que eu selecionei o setor, né, como exemplo aqui, vamos olhar fundos logísticos, né? A gente entra aqui no Fundamentos, preenche aqui o setor, bota no pesquisar e vai ter uma lista com todos os fundos imobiliários que são listados nessa característica de fundos logísticos. Na sequência, você vai clicar na coluna ali que diz PVP, certo? Que a tabela já vai ficar organizada do menor para o maior. Então, o que o PVP está me dizendo, né? O que essa coluna está me dizendo? Que o fundo que está mais acima, né, a primeira linha ali da coluna, ele é o fundo mais descontado em relação ao valor patrimonial. O que isso quer dizer, né? Quando a gente olha um PVP de 1, por exemplo, quer dizer que o fundo ele está negociando exatamente no valor patrimonial que ele, né, que ele vale de fato, né, que aquele fundo vale ali, que os ativos daquele fundo valem. Quando um fundo está negociando abaixo, né, com PVP menor que 1, quer dizer que ele está descontado em relação ao valor patrimonial, ou seja, ele está barato. É assim que você identifica o fundo que está barato ou não. E, por outro lado, se ele estiver acima de 1, né, o PVP, quer dizer que o fundo está negociando com um valor um pouco acima, muito acima, dependendo do caso, em relação ao valor patrimonial. Eu gosto de considerar que o PVP ele é como se fosse a tabela FIPE dos carros, certo? Um carro na tabela FIPE é o preço do carro, né? Você vai comprar ou vender um carro e ele está com o preço igual da tabela FIPE, que é uma média de mercado e tudo mais, né? Aqui do Brasil, quer dizer que o seu carro está no preço justo, ok? Se você vai comprar um carro e ele tem um preço menor que a FIPE, certo? Isso quer dizer que, teoricamente, ele está mais barato do que ele deveria, né? Ele está com desconto, ele está mais em conta do que ele deveria estar. Isso quer dizer que um carro abaixo da FIPE é melhor do que um carro com valor justo? Não necessariamente. Assim como um fundo imobiliário. O fundo imobiliário estar com o seu PVP abaixo de 1 não quer dizer necessariamente que ele seja um bom investimento, certo? Então, a gente tem que ter muita atenção nisso. Então, na hora de olhar os fundos imobiliários, obviamente, a gente vai comparar esse indicador e utilizar ele como referência para saber se ou quais fundos que estão descontados em relação àquele setor. Então, o primeiro ponto de alerta em relação ao PVP é que ele sozinho não quer dizer que um investimento seja bom, certo? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. E o segundo ponto de atenção é que você deve utilizar o PVP apenas para comparar fundos da mesma classe, da mesma categoria, que sejam parecidos, certo? Ou que tenham ativos muito parecidos. Não tem como ele ter o mesmo galpão logístico, mas ele pode ser do mesmo setor, né? Todos os dois são de galpões logísticos, por exemplo, né? Aqui a gente está olhando fundos logísticos. Você consegue entender qual deles está mais barato, certo? E partir para um processo de análise mais detalhada num segundo momento. Então, o PVP é um excelente indicador para ter como base, né, para entender dentro de um setor específico de fundos imobiliários, né, pode ser de papel, pode ser de shoppings, de apoios logísticos, como eu falei, você vai poder olhar aqueles que têm o menor PVP, comparar entre eles, né, para ver qual que faz mais sentido, certo? Lembrando que apenas o PVP não deve ser, né, a regra ali para você selecionar um ativo ou não. Então, você selecionou um setor, olhou o PVP dos fundos, certo? E selecionou ali, você pode fazer outros filtros, né, como o dividend yield, que é bem importante, né, a consistência e a taxa de dividendos que aquele fundo distribui anualmente ou mensalmente. É bom você olhar quanto tempo aquele fundo já é listado no mercado. É bom você olhar a liquidez ou o tamanho daquele ativo, certo? Quanto maior for o fundo imobiliário,
provavelmente maior a liquidez que ele tem, maior a diversificação, né? Mais ativos ele vai ter na carteira. Então existem outros critérios bem relevantes também que você precisa olhar na hora de selecionar um ativo. Mas o PVP, como eu falei, é um indicador de preço, né? Para saber se ele está barato ou não. E aí, a partir desse indicador, a gente pode fazer, né, aprofundar melhor a nossa análise. Além do PVP, né, o mais relevante, né, na verdade, o PVP sozinho, como falei, não é único ali na hora de selecionar um ativo. O mais relevante é você entender a qualidade daquele ativo, certo? Se eu vou comprar um fundo de shoppings, por exemplo, quantos shoppings tem na carteira desse fundo? Qual é a localização desses shoppings no Brasil, ou por estado, ou por cidades, enfim, desses shoppings? Qual é o percentual de vacância que tem nesse ativo? Qual é o histórico de dividendos do fundo? Quanto que ele tem distribuído aos seus cotistas ao longo dos anos? Então, tudo isso entra, né, no processo de análise de um fundo imobiliário. Então, é bem importante você ter essa ciência, né, saber que apenas um indicador, não existe fórmula mágica, né, para a gente comprar um ativo ou não. Tem que fazer uma análise bem criteriosa, bem detalhada, para saber de fato se você não está comprando um ativo com problema, né? Um fundo imobiliário que sofreu calote, que tem uma inadimplência muito alta, que tem vários devedores, certo? Que teve algum tipo de default, né? Ou seja, você tem que olhar de fato a qualidade, né, do ativo, porque a qualidade é mais importante do que ele estar barato ou não. E voltando lá na nossa relação com carros, você comprar um carro, né, abaixo da FIP e ele te der problemas, você tem que gastar com mecânico e tudo mais, talvez não seja talvez não seja uma escolha inteligente de fato, né? É melhor você pagar um pouquinho mais caro e pegar um carro de qualidade. Então, essa relação de carro com os preços dos fundos imobiliários talvez seja uma relação bem interessante da gente fazer. A qualidade do ativo é mais importante do que o preço, certo? Faz sentido para você isso que eu falei? Comenta aqui embaixo. Se estiver gostando do nosso vídeo, deixa o joinha e se inscreve no canal para continuar acompanhando o nosso conteúdo, certo? Eu te dei um resumo, né, basicamente, do principal indicador que a gente olha na hora de analisar se um fundo imobiliário está barato ou não em relação aos pares. Lembrando que esse indicador, né, o PVP, ele tem que ser sempre em relação a ativos parecidos, ativos do mesmo setor, certo? Do mesmo segmento de atuação. E a partir daí, a gente parte para outros tipos de análises, né? Quantitativas, qualitativas, de qualidade dos ativos, da diversificação do fundo e tudo mais. Então, o nosso processo de análise aqui da Musa Capital é bem detalhado, bem profundo em relação a esses ativos. Lembrando que os fundos imobiliários, como eu falei no vídeo anterior, ele não faz parte da nossa gama de ativos recomendados, mas nós temos clientes, né, que têm esse ativo em carteira, que a gente ajuda eles a selecionar, dizer, né, saber a hora ali de comprar, de vender, saber se o ativo é bom ou ruim, certo? Então, tudo isso a gente ajuda. Então, se você quiser conhecer a nossa estratégia de investimentos, conhecer como que nós fazemos análise de ativos aqui na Musa Capital e saber se faz sentido para você contar com o nosso serviço, clica no link que tem aqui embaixo, que um dos nossos profissionais vai entrar em contato com você, te conhecer melhor e mostrar, né, o nosso modelo de serviço de consultoria. Então, o nosso objetivo aqui com o vídeo de hoje foi te mostrar sobre o que é um fundo imobiliário barato, certo? Como avaliar se um fundo imobiliário está barato ou não. E, obviamente, você tem que entender, né, se o fundo imobiliário é o ativo certo, né, a classe de ativos que faz mais sentido para você. Então, se quiser conhecer o nosso trabalho, clica no link aqui embaixo que a gente vai entrar em contato com você. E se tiver alguma dúvida, alguma questão que não ficou claro no vídeo, também pode comentar aqui embaixo que eu vou te responder, tá certo, pessoal? Então esse era basicamente o conteúdo do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!